Bom, então, pessoal, eu queria aqui contar um pouquinho aí da história aí, né? Dos, de uma caminhada aí meio longa aí, que eu comecei a estudar para concurso no começo de 2006, né? No tempo do concursão raiz, que a primeira coisa que você pensava era, não, eu vou comprar uma boa apostila e tal, né? A aula para concurso era um negócio praticamente inexistente, né? Era bem diferente de hoje. Aí, naquele ano, eu fiz vários com. Tinha recém terminado a faculdade, precisava pagar as contas. E aí comecei a estudar para vários concursos aí de nível médio, de nível médio mesmo, né? Apesar de ter recém concluído a faculdade, mas o que ainda não sentia confiança suficiente para prestar para nível superior. E também na época eu tinha muita coisa assim para nível médio, com prefeituras ali da região metropolitana de Curitiba, que eu morei lá até os 29 anos. Aí teve um que eu prestei para a Copel também, que é a Companhia de Energia lá do Paraná. E também, por fim, acabei passando nos Correios. E eu entrei lá em novembro de 2006, fiquei até agosto de 2007. Só que daí nisso eu fui chamado para um concurso isolado que eu tinha feito aí sem muitas pretensões em 2005, que foi um curso anterior para a Copel. E daí eu entrei na Copel em agosto de 2007. E aí na Copel foi um lugar particularmente difícil, aí, né? Nem sempre tinha boas lideranças em todos os setores que eu trabalhei lá. Desculpe. O que ajudou até a dar mais motivação para sair da zona de conforto e buscar algo melhor, né? Daí eu estudei para a Petrobras e passei lá, eu fiz a prova em junho de 2008 e entrei em outubro de 2008. E sempre estudando aí para vários concursos, né? Só que nesse período de 2008 até 2014 eu ainda não tinha acordado para aquela realidade lá dos PDFs direcionados para provas específicas, que nem ponto dos concursos, estratégia, que já existiam aí nesse meio tempo. Eu nem tomei conhecimento, em parte porque por talvez não acreditar nisso, no estudo pelo computador, né? E, e também acho que falta de conhecimento, porque que eu me lembro, eu fui saber da existência do Estratégia em 2015. Mas mesmo assim, né, apesar de ter pouco tempo disponível para estudar, porque na Petrobras era um trabalho bem sugado, aí eu consegui passar na Assembleia Legislativa de São Paulo, prova teórica assim tranquila, por incrível que pareça, naquele concurso a matéria que foi pior foi português, que por ser para o cargo de taquígrafo a FCC pesou legal a mão em português, né? Até bem coerente, porque língua portuguesa é o dia a dia do nosso trabalho, né? E daí depois teve a prova prática também, bastante suado para conseguir correr atrás do prejuízo, porque eu nunca tinha visto taquigrafia na vida, mas uma coisa que me ajudou, que até apesar de não ter muito campo de trabalho em jornalismo, né? Mas uma coisa que me ajudou foi uma época que eu fiquei um bom tempo sem gravador e aí eu tinha que transcrever as respostas dos entrevistados na base do bloquinho ali, caneta. Aí abreviar o máximo possível, né? Abreviatura, sigla, aquela letra garrancheira e beleza. Isso aí ajudou a me dar agilidade para a prova prática de taquigrafia, né? E foi, inclusive, agilizou o estudo aí para essa prova prática, né? Porque daí ajudou a dar mais agilidade para aprender ali a transcrição do taquigrafês, que é uma linguagem
diferenciada, assim, né? Você, cada, digamos que você, de, como é que eu posso dizer assim, para quem nunca viu o taquigrafês na vida, é como se assim, tipo, cada traçado no papel fosse uma sílaba. Então isso aí você já vai economizando o tempo, né? Para conseguir escrever mais rápido. Essa é a essência da taquigrafia. E só que daí também, além de algumas decisões muito acertadas, como estudar para taquígrafo da Lesp, também teve decisões bem erradas, porque, por exemplo, em 2013 eu estava com material impresso bem zoado, que eu fiquei estudando só com material impresso até 2015, isso, 2015. E daí todo o material impresso do meu de contabilidade era assim a coisa mais zoada da face da terra, né? Acho que até isso aí me motivou a ter um trauma com contabilidade e ficar 3 anos sem encostar no negócio. E só que daí eu tava vendo lá, comecei a perceber no começo de 2016, não, pô, os concursos top aí sem ser carreiras jurídicas, concurso para médico, esmagadora maioria cobra contabilidade, né? Cobra contabilidade. Aí também teve um dia lá no começo de 2016 que inclusive a Rose, minha mulher, observou que eu usava um material impresso aí até meio desatualizado, que também ajudava a ferrar a parada toda, né? Aí também calhou dela sugerir aí a renovação do material e também essa da minha disposição em superar esse trauma com contabilidade. Aí eu na época comprei dois livros do professor Justino Oliveira. É Justino Oliveira? Acho que é isso. E que foi 2 livros assim, né, que ajudou a elevar muito o meu patamar do estudo para essa matéria. E daí boa parte ali de 2016 pegando base em contabilidade, porque tem gente que tem mais facilidade para coisa. Eu sou assim meio, como até eu disse nesses dias, uma postagem lá para Karine Baldrich. Eu sou assim, tipo pato, meu pato anda, nada, voa, mas não faz nenhuma dessas coisas com excelência. Então, no caso, em termos de conhecimento, eu sou o tal do pato, né? Então, até isso aí até ajudou para mim a ser mais suado, aprender a tal da contabilidade, mesmo tendo um material excelente na mão, que foi esses livros aí do Justino. Nem sei se ele ainda está nessa área de produção de material para concurso. Aí, é, julho de 16, saiu o edital do TCE Paraná, cargo jornalista, e a prova foi em setembro, 2 turnos de prova, manhã e tarde, num domingo. E assim, acho que uma coisa muito normal na minha vida foi em provas que eu tava tipo botando fé em mim mesmo, que era uma prova que não era só por fazer, era muito normal acabar dando aquela ansiedade pós-prova. Então fiz a prova do TCE Paraná, praticamente não, totalmente virado. Aí até eu almocei alguma coisa lá que eu peguei no mercado lá perto e deitei na grama da PUC Paraná, que era o local de prova, e fiquei ali cochilando meia hora, despertador, né, já a postos para eu acordar. E realmente foi bom, porque eu realmente consegui, precisei dormir ali depois daquele almoço. E era uma prova do CESP, mas múltipla escolha, que eu particularmente até prefiro múltipla escolha. E aí tinha as objetivas, tinha bastante discursiva, consegui ganhar algumas posições na discursiva, mas não o suficiente para ser nomeado ao longo da validade do concurso. E daí ele foi homologado em 2017 e era para eu tinha a possibilidade de durar 2 mais 2 anos, só que daí lá por março de 19 encerraram a validade do concurso. E isso aí a luta continuou. Se eu for contar a quantidade de provas e concursos que eu prestei na vida, daí dá uns mais de 50, né? Vamos fazer uma conta realista, assim.
E daí também estudei nesse meio tempo, de 16 a 19, estudei para CEPAR Santa Catarina. Naquela época eu já tinha aderido ao PDF, fazia muitas questões no PDF, né? Então eu não fugia de questão no PDF. Isso aí acho que foi algo que me ajudou muito, por exemplo, para o TCE Paraná. Só que para CEPAR Santa Catarina eu não tive aquela sacada de, não, pô, vamos ensinar um sistema de questões, né? Botar umas baterias com todas as matérias à prova, junto misturado, botar uns simulados. Então, isso aí acabou fazendo muito mal para a preparação, porque se você não se testa, você só fica ali lendo, fazendo questão no PDF, revisando todo o conteúdo que já estudou, você perde muito tempo e não se testa. Então até eu absorvi várias influências aí ao longo desses anos. Acho que todo mundo aí que tem já não é tão adolescente assim, se leu lá um texto de umas 20 e poucas páginas chamado Manual do Concurseiro, do Alexandre Meireles. E só que daí acho que é um pouco por, né, aquele sentimento de autossuficiência, não, eu posso, eu faço, aconteça e tal, não preciso seguir todas as recomendações, então acabei não absorvendo tudo que podia absorver daquele conteúdo ali. E também comprei assim alguns livros de autoajuda concurseira aí, mas também demorei para absorver tudo que eu podia absorver daqueles livros. Assim, perseverança é uma virtude minha, mas teimosia, que é o extremo da perseverança, é um defeito. E nisso daí eu comecei a prestar atenção em pessoas que, pô, passaram pouco tempo, né? E daí foram várias pessoas, assim, por exemplo, com a Karine Baldich, eu aprendi muito essa questão que acho que foram vários aprendizados, mas dois que foram bem marcantes. Que você não precisa seguir um esquema tão rígido de revisões, você revisa conforme as questões sinalizam qual que é a sua dificuldade lá do momento. E também uma outra coisa de não se contentar só com as questões lá, com os cadernos de questões normal da plataforma, mas de você criar simulado para você sentir a tensão mesmo de prova, precisar administrar tempo e tudo mais. E daí foi ali que eu comecei a precisar sentir que deu uma mudada no patamar, né? E inclusive ali em meados de 2019 eu tava até meio ansioso na época, porque tava para sair o CEPAS Paraná, que já tava para sair faz 4 anos, né? Nesse meio tempo já saiu um monte de concurso aí, saiu o IASS São Paulo, que até o Alex Meirelles sempre dizia que estava frio, que era dificílimo de sair, até esse saiu. E você passa para nada até agora. Aí confesso que eu tive uma emburrecida aí durante o começo da pandemia, de março até junho. Período meio complexo aí, né? Medo de morrer, de perder algum ente querido e tal, aquela coisa de ficar acompanhando notícia obsessivamente e acabar tirando o tempo de estudo por causa disso. E aí contribuiu para ter um emborrecimento legal, porque inclusive eu tinha feito ISS Guarulhos em junho de 2019. Na prova mesmo, que acho que acertei. Putz, agora não lembro. Deixa eu ver quantos por cento aqui. Ixi, não lembro mesmo. Mas eu sei que no simulado que eu fiz lá no começo da pandemia, eu consegui ter um rendimento 4% pior do que eu tive na própria prova de Guarulhos. Quer dizer, pô, o que está acontecendo, né? Já é uma merda estagnar, e para trás é pior ainda. Aí eu resolvi, né, assim, criar coragem para sair daquela vibe de neurose, de angústia e tal, etc, etc. Eu voltar a estudar sério, acho que foi lá no final de julho de 2020 que daí eu
levantei de novo a cabeça, não, vamos embora, voltar para uma preparação séria. E aí eu prestei outros concursos nesses últimos meses aí. Prestei ISS Mauá, que eu até tinha esquecido que eu tinha me inscrito, depois que deu o instalo. Eu acho que eu tenho a impressão que me inscrevi nesse concurso, deixa eu ver se já não passou a prova, né? Aí até deu tempo de eu ir fazer, mas como só tive aí poucos dias para revisar, dar aquela revisada de última hora, não deu bom. E depois 2022 eu fiz TCU, logicamente tomei no TCU, né? Porque eu estava enfatizando a CGU. Daí a CGU eu estudei a fundo várias matérias, mas mesmo assim não acabou não dando certo aí. Eu nem lembro, nem sei se eu fiquei em alguma colocação que tinha essa chance de alguma coisa, que eu me lembro não. Porque apesar de eu não ter tomado vareio que tomei no TCU, mas não foi suficientemente bem, mesmo com toda a dedicação aí. Aí, bom, a vida continua, né? Bola pra frente. Tá aí junho de 2022. O mês de junho foi assim, meio esquisito. Por um lado foi ruim, perdi meu pai no dia 6. E só que por outro lado, apesar de eu ter passado os meses de junho e julho do ano passado meio no automático, mas a saída do edital da Receita Federal no dia 13/6 ajudou a dar um ânimo aí, né? E também nesse meio tempo, é, novembro do ano passado, que acho que reabriram inscrições para o TCM em São Paulo, colocaram aí que ia ser retomado o concurso, então bola para frente, né? Aí nesse meio tempo eu fiz muita questão da FGV, também algumas semanas antes do TCM São Paulo fiz muita questão da Vunesp. E bom, deixa eu ver onde que eu tava. Então, daí uma coisa que daí foi uma influência que eu absorvi da Laura Morinhos, que é Lulu concurseira, né? Que tem gente que faz os cadernos assim bem direcionadão, caderno só de português, caderno só disso, só daquilo. E uma coisa que ela fala que o ideal é você deixar tudo misturado. Que também eu acho que até obriga seu cérebro a saber pular de um tipo de conhecimento para o outro. E realmente, daí isso aí, na maioria das vezes que eu faço questão é assim, é caderno com tudo junto e misturado. Tanto que inclusive na prova você vai ter o quê? Várias matérias aí juntas e misturadas, né? Então é uma dinâmica meio parecida de como aparecem as questões. Acho que a exceção foi que como tinha não tinha tantas questões, não, de legislação tributária, legislação aduaneira, comércio internacional, até que tinha bastante questões da época da ESAF. Aí, como as outras matérias não adiantava estudar pela ESAF, porque a prova ia ser pela FGV, então eu tinha que me acostumar com o estilo FGV. Então, os poucos cadernos específicos de matéria que eu criei foram cadernos da ESAF com essas matérias bem específicas de prova da Receita mesmo. E tem gente, com relação aí ao pré-prova, tem gente que é da teoria que, não, relaxa alguns dias antes e tal. E eu acho que vai muito do estilo de cada pessoa. Eu, por exemplo, eu sou um que eu como aulão de véspera. É, coisa assim de passar 8 horas no dia anterior vendo aulão de véspera. Inclusive, aqui tá alguns resumos que eu fiz de algumas matérias vistas em aulões de véspera para a Receita Federal. Apesar de eu só ter visto essas anotações na porta do local de prova, logicamente, né?
Mas eu chamo essas anotações carinhosamente de colinha. Tanto que guardo até hoje, né? E pro TCM eu não fiz. Eu tava mais. Pro TCM eu tava mais pilhado, não tive saco de fazer essas anotações como eu tive para receita. Aí, nos dois concursos TCM São Paulo discursiva tinha. Aliás, TCM São Paulo e Receita tinha discursiva. E TCM São Paulo deu bom nas discursivas, né? E teve uma discursiva lá que. Duas discursivas que uma. A banca cometeu um erro lá na própria questão que levou ela a anular a questão. A questão 3 de auditor, área contábeis. Aí na questão 1, beleza, eu sei que eu errei, mas a questão valia 25 pontos e tipo, eu fiquei com 6,75. Aí eu recorri e também eu não tenho, assim, apesar de eu ser assinante do direção, mas não tenho uma predileção, eu só uso o material daquele lugar tal. Então, beleza, foi estratégia que ele colocou à disposição material para quem estava vendendo recurso, né? Porque a época, quando sai ali o prazo recursal, os poucos que ainda tem vagas para vender recurso vendem caríssimo. Estratégia não. Conseguiu, eu estava vendendo um recurso por um preço justo. Aí eu comprei o serviço do Estratégia para recorrer dessa questão 1 da prova do TCM. E aí Receita, a prova objetiva foi bem, assim como do TCM, só que daí deu ruim na discursiva, né? Até virou motivo de piada lá num dos grupos de WhatsApp que eu participo, né? Sesc União, o pessoal fazendo figurinha do pacote de açúcar, escrito Sesc no nome do açúcar. E daí foi nessa questão que eu tomei redondamente na tarraqueta e foi o que, por enquanto, me tirou aprovação na Receita Federal. Aí eu recorri, comprei o recurso do Tudão e pelo menos assim, eu particularmente achei bom, né? Pelo menos a primeira lida. Vamos ver o que daí a doutíssima FGV vai achar do meu recurso, né? Torcer para dar bom aí, porque daí mesmo que eu acabe não assumindo a receita, mas pelo menos ter aí essa boa lembrança na minha história, né? De um concurso totalmente aprovado, tanto no objetiva quanto na discursiva. E bom, daí vamos aguardar cenas dos próximos capítulos aí, né? Sempre firme para a área fiscal e controle também, porque a gente só pode sossegar depois da nomeação e da posse, né? Então, beleza, tem esse resultado show de bola no TCM, já tô aí na espera do curso de formação, só que por enquanto ainda não dá para sossegar. Então é isso, sempre firmes aí na luta, no objetivo e tamo junto. Até mais.